Mas eu já falei com vocês outras vezes que a imagem desse livro, para mim, não fica tão nítida, mas para vocês fica. No meu livro também está bem nítida, tá? Mas como esse daqui é disponibilizado, por esse motivo, a imagem não fica lá, a última maravilha do universo, né? Nós trabalhamos sempre com imagens, né? Porque afinal de contas, né, artes visuais, mas aqui a imagem deixa um pouquinho a desejar. Mas aí é tranquilo, para vocês acompanharem no material de vocês, dá. Pessoal, olha, que vocês estejam muito bem, os familiares de vocês. E nós vamos conhecer hoje o trabalho de mais uma artista brasileira, Goya Lopes, tá bom? O trabalho dessa artista que envolve a estamparia e um designer têxtil. Ela é designer, tá bom? Então vamos lá, olha, se apropria de elementos da cultura africana, o legal é isso. Junção da cultura do barroco, da cultura afro-brasileira para criar as peças, tá? Então, assim, muito original o trabalho de Goya, tá? Deixa eu tentar aqui, o setinho aqui é uma benção, tá? Aí é difícil, tem que até dar um jeitinho aqui, mas enfim, vamos lá. Goya Lopes, que nasceu na Bahia e se formou na Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia, quando voltou a Salvador, após estudar na Itália, referência europeia, né? E aí, no caso, por isso, da tendência do estilo barroco também no trabalho delas, mais à frente a gente vai conhecer sobre o barroco, tá, turma? Onde se especializou em design, expressão e comunicação visual. Criou a empresa Didara para poder investir em seus projetos de design têxtil, tá? Que é fazer o design, assim, a estamparia numa roupa, tá bom? Desenvolvendo desenhos, escolhendo tons e fazendo a arte final. O designer têxtil é uma profissão que elabora projetos de estamparia, texturas e cores de tecidos para moda e decoração. O trabalho de Goya Lopes se inspira na cultura afro-brasileira, indígena e barroca, por meio das estampas desenvolvidas por elas, frutos de muitas pesquisas, vamos acelerar aqui, frutos de muitas pesquisas, aí aqui não é só aqui embaixo também, e aqui eu vou ter que subir, não, vou ter que vir para o lado. Estampas são transformadas em roupas, bolsas, sacolas, chapéus, colchas, entre outros produtos. Então, assim, é interessante do trabalho da artista Goya é que, pelo fato dela desenvolver seus designs, né, os projetos têxteis dela tem a ver com tecidos, vai da imaginação do artista o que ele pode fazer dentro de roupagem, e aí, no caso, a gente vê que bolsas, chapéus, sapatos são criados com o designer têxtil feito por ela. Então, assim, nós vemos assim a imensidão de variedades de tecidos e de estampas no nosso, vamos dizer assim, nas nossas lojas, quando a gente vai a lojas, né? Então, eu ia falar no nosso mercado por aí. Mercado comercial, ao qual nós podemos, quando a gente vai comprar uma roupinha, a gente vê uma variedade imensa na estampa. E é isso que nos atrai, dependendo da estampa, a querer adquirir aquela roupa. Não é assim? Você escolhe aquilo que agrada o seu olhar, que você acha interessante com o seu estilo, e aí você quer adquirir uma roupa. O bacana de desenvolver um trabalho dentro do designer têxtil, fazer o desenho do tecido para que esse tecido possa ser utilizado nas mais diversas formas, tanto de estamparia, vestimento, bolsas, sacolas, sapatos, meu Deus do céu. Até mesmo fazer assim, estampa do sofá, mesas não, mas as cadeiras sim, né? As cadeiras que são acolchoadas, algumas delas, o tipo
do designer que você deseja e você vê esse designer, por exemplo, que você deseja, você vê realmente ganhando vida ali, é bacana demais. Então, assim, o trabalho não é um trabalho fácil, porque é um trabalho de criação, você precisa pensar. Por exemplo, aqui atrás eu tenho essa textura aqui, que é um papel de parede que eu coloquei aqui, né, para ficar diferente. Então, assim, pô, foi uma textura têxtil, porque alguém desenhou esse padrão, colocou essa junção de cores e assim, me interessou e eu quis adquirir para poder criar um ambiente aqui na minha casa, para vocês terem uma ideia como funciona, né? Tem uma parte que eu pego, tem um papel de parede simulando madeira. Então, assim, não por ser papel de parede, mas por ser um padrão criado por um artista. Quando eu falo um padrão, porque aqui tem um padrão. Então, foi um designer que pensou isso inicialmente. E isso foi interessante. No caso do trabalho de Goya Lopes, vem com essa proposta, ao qual ela cria os designs com base na cultura afro-brasileira. Como ela estudou na Itália, teve uma influência barroca também, e na cultura indígena, moradora da Bahia. Então, assim, muito a ver com a cultura dela, tudo a ver com a cultura dela, utilizar-se da cultura afro-brasileira, porque isso emerge na Bahia para poder fazer seus trabalhos, seus designs. E aí nós vimos no início da página justamente o quê? As roupas criadas por elas no desfile que vimos na página inicial, ok? Então, nós temos aqui continuando, claro, as obras de Goya Lopes, usadas durante o dia a dia das pessoas, são um exemplo de arte que podemos ver no nosso cotidiano. E quando vestimos uma de suas criações, estamos vestindo todos os símbolos que sua arte carrega, os símbolos da cultura ao qual eu citei. Podemos perceber que o trabalho da artista assume características de uma arte de natureza utilitária. Útil, tá, gente? Cuja função seria, a princípio, de arte para uso. Ou para alcançar alguma finalidade, como o próprio nome sugere. Essa função foi atribuída à arte. Em alguns momentos da história, por exemplo, na arte pré-história, na qual vimos que o homem realizava as pinturas e inscrições nas paredes, né? Como forma de ritual, possivelmente para obter êxito nas suas caçadas, tá? Já adiantando que essa é a função mesmo nas suas caçadas. No entanto, não se pode deixar de atribuir ao tipo de trabalho realizado pela designer a função formalista da arte, a função formal, tá? Que lhe imprime valor estético, que permite uma apreciação por parte do espectador, a partir de sua forma, seu contexto histórico, a temática que representa e outros aspectos deixa eu subir aqui, e outros aspectos que colaboram para a sua compreensão e interpretação. Em outros momentos da história, a função da arte era apenas representar a vida, em seus aspectos naturais, em que as pinturas e as esculturas eram verdadeiras cópias do real, representando o que chamamos de função naturalista da arte. Isso é mais um padrão da arte clássica, ao qual a representação dos elementos ela sempre tem que ser idêntico
ao que vemos na realidade, tá? E aí essa é a função naturalista. Com isso, concluímos que a arte pode assumir diversas funções, que já é a proposta da arte moderna, tá? Ao longo da história e a depender do contexto em que ela esteve inserida na vida das pessoas. E como as pessoas também capturam a arte, né, nesse cotidiano de vida. Então, vamos dar continuidade agora sobre essa questão da arte unida à vida, tá? Quando eu penso na arte unida à vida, lembro que a gente tem que prestar atenção que essa questão tem a ver que o trabalho da artista tem uma função prática, uma função ao qual serve de utilidade no cotidiano, afinal de contas, as pessoas precisam se vestir, né, gente? Pensa na loucura que seria. Então, as pessoas, elas andam vestindo uma roupinha, né? E aí, de acordo com o gosto pessoal e particular dessa pessoa, né? Ela, dependendo do seu estado de humor, escolhe uma estampa, umas cores diferentes para poder fazer, para poder andar, ir e vir seguindo o seu estilo. Então, nesse ponto aqui, nós vimos que a função da arte aqui foi comunicar através do visual. Então, tem uma função prática, uma função útil. Útil porque está atrelada à nossa vida. Nesse material, como essa coleção do nosso livro é chamada Formando Cidadãos, é para nós ampliarmos o olhar que a arte não é aquela que vimos somente nos museus, não. Ela é utilizada cotidianamente em nossa vida, só que muitas vezes não damos a devida importância, não abrimos o nosso olhar para como ela está inserida em nossa vida. E aqui é uma forma da gente despertar justamente para esse lado, ao qual, numa roupa, num designer de roupa, num designer dos produtos eletrônicos, no designer do que nós vimos dentro de nossa residência, no designer que nós vimos pelas ruas, na arte do grafite que nós vemos exposto, nas construções que nós visualizamos. Porque um arquiteto, alguém teve que desenhar, rascunhar as construções. Então, vimos que a arte ela não fica inerte, parada. Vimos nas linguagens artísticas como a arte está atrelada à nossa vida. E esses textos que nós vamos conhecendo em sequência é justamente para nos alertar sobre como ela está intrínseca, a forma como a gente encontra a arte atrelada à nossa vida. Então, quando eu penso em arte unida à vida, lembro de que... Aí é com vocês. E aí eu vou descer para darmos continuidade. Tá bom? Vamos para a próxima página. E aí nós nos deparamos com um trabalhinho para ser realizado, tá? E aí eu vou me colocar aqui, dá para botar até maiorzinho, aí, colocar aqui, ilustre com desenhos e recortes de revistas e jornais o que vem à sua cabeça quando falamos em arte e suas relações com o cotidiano, com os aspectos da vida. Então, vocês, pensando nisso, relação da arte com o cotidiano, vão fazer uma pesquisa. Agora sim, sei que vai ter a dificuldade, porque estamos em pandemia e tal, evitar sair, mas procurem, assim, livros antigos que vocês tenham em casa, da época que vocês já estudaram há muito tempo, gibis, procura em... Até mesmo se for o caso de vocês acharem alguma coisa de pesquisa na internet, se tiver facilidade no caso, imprimir mesmo, para vocês fazerem, procurar responder essa pergunta. Arte e suas relações
com a vida. O que nós utilizamos, o que vocês utilizam, o que vocês veem ser utilizado na vida cotidiana de uma pessoa e é uma arte ao mesmo tempo, tá bom? Agora eu vou reduzir porque eu vou descer. Até a próxima página! Turu, tururu. Vocês gostam disso, né? Ai, meu Deus do céu. Façam as colagens, tá? São colagens que é para ser feita aqui, tá? Para responder as perguntas através de colagem. Então, vocês vão fazer uma arte para fazer essa questão. Opa! Aqui. Bora lá. Muitas vezes é ininteligível, tá? O que as outras pessoas pensam, tá? Muitas vezes é ininteligível a forma de viver de outras pessoas. Principalmente de cultura para cultura, gente. Aproveitando logo para dizer. Isso acontece porque tentamos compreender o outro a partir da nossa visão de mundo, claro. É importante se colocar no lugar do outro e compreender, tá? E compreender, né? Conhecer o local, a cultura, os encontros, no caso, acontecimentos de sua vida, para entender sua forma de viver. O mesmo acontece quando estamos falando de expressão artística. Muitos grupos não partilham da mesma noção de arte, pois a produção artística possui diferentes motivos e características. Uma expressão artística surge a partir do criar de alguém, do que a pessoa está vivenciando, né? Naquele momento de tentar expressar aquilo que está sentindo de alguma maneira, por meio de alguma linguagem. A gente já conheceu muitas linguagens artísticas, você já sabe no ponto que eu quero chegar, né? Eu espero, né? A gente já falou de dança, de música, de teatro, que são várias linguagens de cinema, a partir da contação de histórias que viram, né? Acabaram virando filmes, né? A partir foi o quê? Da criação da cabeça e da mente de alguém, né? A imaginação de uma pessoa e a maneira como ela tem de se expressar, de colocar para fora, de acordo com as suas experiências de vida, tá? Então, cada um cria de acordo com a experiência de vida. Pode criar a partir daquilo que ela vivencia na sua cultura. Então, nós vimos que muitos artistas fazem isso a partir da vida cotidiana que eles tiveram da infância, adolescência, vida adulta, fazem as suas criações tendo um olhar para como foi a sua vida, como é o hábito e o costume do povo ao qual esta pessoa cresceu inserida. Aí, continuando, por exemplo, em nossa cultura ocidental, eurocêntrica, tá? É comum atribuirmos à arte um papel de apreciação por parte de um espectador. No caso, está dizendo aqui, de eu ficar só paradinha observando uma obra inerte. Essa é uma visão eurocêntrica, tá? Em que a arte é mais uma possibilidade de profissão ou entretenimento. Por outro lado, vemos nas próximas páginas que no Egito Antigo, na maioria das produções, não existia a distinção entre o utilitário e o que era para apreciação, assim como acontece nas produções de Goya Lopes, tá? E aí a gente vai retomar aqui falando um pouquinho de como eram as produções utilitárias do Egito Antigo. É isso aí, gente. Já deu para ter uma ideia que na próxima semaninha a gente vai entrar aí fazendo alguma coisinha do Egito. Vamos tentar fazer. Pensamento que coloca a Europa e sua cultura como a mais importante. Tadinho, gente. Essa visão eurocêntrica. Que nenhuma cultura tem que se sobrepor a outra cultura, porque
todas valorizam a forma de vida do povo, então são importantes, mas os europeus se acham os melhores. E aí, infelizmente, nós absorvemos isso como uma verdade. E aí achamos da mesma maneira. Por isso que é importante a gente procurar valorizar a nossa própria cultura. Mas o que nos vem apresentado é que a nossa cultura não precisa ser valorizada. Mas se vocês observarem, muitos outros países valorizam a própria cultura e deixam claro o orgulho que tem dessa cultura, né? Da cultura do local onde eles cresceram. A gente tem que procurar valorizar. E a partir disso, nós estamos conhecendo vários artistas que valorizam a própria cultura, né? Deixam a marca da sua cultura, da sua maneira de viver nos seus trabalhos artísticos, nas suas criações artísticas. O que é lindo, porque é valorizar a própria origem, tá? Aí vamos aqui conhecer os Shabts. Shabts, vamos lá. Eita, pulei alguma coisa? Ah, tá. Diálogos com o tempo. As estatuetas egípcias na imagem são denominadas Shabt e eram produzidas para serem colocadas nos sarcófagos. Túmulos utilizados no Egito Antigo. Os Shabts, segundo o pensamento da Europa, fortemente representado por um caráter religioso, eram responsáveis por trabalhar pelo seu dono no mundo dos mortos, condição que, segundo a crença egípcia, se alcançaria a eternidade. Vocês sabem que do Egito Antigo, eles valorizam a pós-vida. Pós-vida. Eles acreditam que vão continuar vivendo no mundo dos espíritos e usufruindo dos bens deixados em vida. Então, continuando assim, os Shabts, segundo o pensamento da época, fortemente representado por um caráter religioso, eram responsáveis por trabalhar para o seu dono nos mundos dos mortos, condição em que, segundo a crença egípcia, se alcançaria a eternidade. Se perguntarmos o que são os Shabts, há uma pessoa hoje mostrando as imagens acima, provavelmente ela diria que são esculturas para serem apreciadas. Porém, se fizéssemos a mesma pergunta a um egípcio que vivia naquele período, ele responderia: os Shabts são servos espirituais. Quando pensamos no Egito, é comum lembrarmos das pirâmides, tumbas, múmias e dos faraós. Na arte, esses elementos estiveram sempre relacionados, sendo. Agora tem que subir. Sendo regidos. Aí volta aqui. Gente, meu gato está fazendo uma bagunça aqui do nada. Sendo regidos e orientados pelos preceitos religiosos, que a tudo influenciava. Nesse período, o povo egípcio cultuava vários deuses, como Osíris e Ísis. A arte egípcia nasceu há mais de 3.000 anos antes de Cristo e esteve sempre relacionada aos aspectos religiosos dessa civilização, sendo realizada em função de sua crença, que era a certeza da continuidade da vida após a morte. Por isso, os elementos arquitetônicos, as pinturas e esculturas seguiam padrões e regras que estavam diretamente voltados para essa visão. Viver eternamente. A
A arquitetura egípcia é composta por imensas construções como pirâmides que serviam de túmulos para os faraós, os reis que serviam de túmulos para os faraós, os reis do Egito Antigo, que a tudo dominavam e eram considerados deuses pelo seu povo, e por grandiosos templos que eram construídos em homenagens a seus deuses. A gente continua aqui esse texto, não é pequeno não, gente, ele é grandinho. Deixa eu ver se eu consigo acelerar aqui. A pintura realizada pelos egípcios tinha características muito próprias, pois seguiam algumas regras pré-estabelecidas. Guardem essa informação. Uma delas é a regra da perspectiva, fazer com que o corpo da pessoa fosse representado, né, retratado, o tronco, um dos olhos voltados para o observador, assim, cabeça, tá? As pernas e pés representados de perfil. Então, ó, olhando para cá. E esse daqui, ó, que o pessoal faz assim, aqui para o observador. Ai, Jesus. Difícil. Essa era a regra das pinturas nas tumbas, nos castelos dos faraós egípcios. A lei da frontalidade. Aí fazia com que o corpo das pessoas fosse retratado sempre ao tronco, um dos olhos voltados para o observador, ficando apenas a cabeça. As pernas e pés representados de perfil. Tá? Essa é a lei da frontalidade. As pinturas eram utilizadas geralmente para decorar os túmulos egípcios. Tá? Também podemos destacar a pintura dos egípcios não possuíam perspectiva, aquela profundidade, tá? Não nos dá a impressão de profundidade. E não relaciona a disposição dos elementos no espaço. E não exibia uma relação de proporcionalidade entre as figuras representadas, como podemos observar na pintura abaixo. Os dedos, por exemplo, são do mesmo tamanho. Eu acho que eu vou reduzir o tamanho do texto. Do mesmo tamanho. Vamos dar uma olhadinha aqui na pintura. Foi demais. Vamos dar uma olhadinha na pintura, como ela se apresenta, para a gente ter uma ideia de como essa pintura ela fica representada. Aqui, ó, típica lei da frontalidade toda representada aqui. Olhos, tá? Olhos, deixa eu pegar aqui a caneta. Só que aqui a minha caneta está com a cor. Deixa eu pegar aqui um vermelho logo para ficar logo brutal. O olho voltado. Ih, nossa, esse daqui também deu uma exagerada, né? Deixa eu apagar. Esqueci o tamanho que estava. Deixa eu pegar aqui. E olha o tamanhozão. Nem vi esse cobrão aqui. Vou fazer mais fino. Pronto. Dá uma observada aqui, ó. O olho aqui é voltado para a pessoa, tá? Cabeça, ó. Ombro de frente. Ombros de frente, tá? Cabeça, o olho de frente. Aliás. Cabeça, membros, pés de lado. Bem típica a lei da frontalidade. Não há profundidade, você não vê uma continuidade. A proporção é a mesma das figuras. E algumas representações no interior de pirâmides, e eu tenho até quando eu fui no museu, no CCBB, que teve
uma exposição sobre o Egito Antigo, e aí eu tirei umas fotos, que eles fizeram uma réplica do interior de uma pirâmide. E aí havia apresentado justamente porque, em relação à importância, o faraó é sempre representado num tamanho maior. Depois vem a sua rainha, menor. Depois vem os sacerdotes. Depois vem os soldados. Depois vem os servos. E depois vem o povo. Então o povo vem representando pequenininho. E aí vai assim, de acordo com a importância da pessoa na cultura, né? No Egito, né, a cultura deles era representada dessa maneira. Aí, continuando aqui, a escultura tinha uma grande importância para os egípcios, devido à crença na vida após a morte. Os egípcios, além de mumificarem os corpos dos mortos para que fossem preservados, também se utilizavam de esculturas para reproduzir, utilizar do seu corpo, com o máximo de detalhes. De acordo com a crença egípcia, esse novo corpo serviria para abrigar sua alma após a morte. Assim como a representação dos mortos, todas as outras esculturas também deveriam representar as características físicas das pessoas e ainda sua condição social, né? A sua importância, né? Queria que, assim, no universo dos mortos, eles não fossem, por exemplo, servos de maneira nenhuma, né? Se tem um patamar elevado, tem que continuar no patamar elevado. É isso que eles queriam. Hoje, além de ter diferente estrutura física, o Egito é uma república e a religião predominante é a muçulmana. E aqui nós temos Nefertari, tá? Busto de Nefertiti. Nefertari. Esse daqui é do Museu Egípcio, em Berlim, na Alemanha. E aí nós temos uma questãozinha aqui em relação também à cultura egípcia. Assim, olha, aqui, ó. A partir dos tópicos abaixo, pesquisem outras fontes sobre a história do Egito Antigo e ilustre com desenhos cada elemento que você encontrou na sua pesquisa. Não esqueça de escrever ao lado do desenho que outros elementos você descobriu sobre os egípcios e o que mais lhe chamou a atenção. Aqui, o que eu proponho a vocês? Daqui é para nós fazermos aqui. Dividam esse espaço. Eu não vou conseguir fazer retinho, não, aviso logo. Dividam com esse espaço, dividam aqui, tá? Já tá aqui, vai ficar em vermelho mesmo. Dividam o espaço. Ué, cadê a caneta? Vermelha mesmo. Isso. E a caneta não quer... aí. Aí, agora que eu resolvi, a caneta resolveu. Aí, eterno. Vamos ver se vai. Divida aqui o espaço. Gente, não vai ficar certinho, não adianta. Estou usando o mousezinho do teclado. Divida o espaço. Temos A, B, C, D. A gente só tem 4 partes. Então, dá para dividir em 4 partes. Dá para dividir em 4 partes. Em vez de dividir apenas em 6. Como só vai até a letra D, a gente divide em 4 partes. Continua aqui. Divide em 4 partes. A, B, C e D. E aí, daqui, vocês aproveitem e vão fazendo essa pesquisa que lhes chamou a atenção. Desenha a piramidezinha aqui, vê alguma característica, alguma coisa interessante da pirâmide. Sobre as tumbas, sobre as múmias. E se você teve uma outra descoberta, alguma coisa que você achou legal. Aqui nesse próprio espaço, tá, gente? E aí, olha só, como aqui já está mais extensozinho, o que vocês vão fazer? Vão pegar lá, eu vou tentar abrir aqui rapidinho e vou colocar umas questõezinhas para vocês fazerem, tá?
Porque de conteúdo mesmo, aqui não tem muita coisa. Então, ó, já. Já voltei outro espaço, gente. Então, vamos lá. Aqui, nós já viemos para os exercícios, tá? Como eu disse, como vocês vão fazer aquela pesquisinha, né? Não vai dar tempo para fazer durante a aula. Então, aqui vai alguns exercíciozinhos, pouca coisa, tá? Só 5 questõezinhas. E aí vai ter um momento de aula que eu vou ter que dar só questão mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Número 1, o que é Shabbat para a cultura egípcia, tá? Que já é da cultura deles, mas o que eles são? Já vimos agora há pouco. 2, qual a função das pirâmides? 3, a obra operários é criação de qual artista? 4, como era nomeada a regra de representação das pinturas e desenhos egípcios? E 5, o que são estilogravuras? Só isso para a gente não estender tanto, tá bom, turma? Um grande beijo para vocês. Fiquem em casa, fiquem com Deus, ó. Beijo para vocês, tá? Até a nossa próxima aula.